Muito bem, chefe. Meus assistentes vão erguer a bandeira e você me dirá exatamente o que acha que ela tem de racista. O que acontece quando duas pessoas têm boas intenções, mas enxergam exatamente o mesmo problema de formas completamente diferentes? Essa é a pergunta que move o episódio Chefe Pira na Batatinha, o 7º da 4ª temporada. E olhando só por cima, é fácil resumir esse capítulo como aquele da bandeira polêmica, ou até o dia em que a Wendy beijou o Cartman. Aliás, se você assistiu esse episódio há muitos anos, existe uma boa chance dessas serem as únicas cenas que ficaram na sua memória. Só que, revendo ele hoje, eu tive a impressão de que elas são quase um detalhe perto da discussão que realmente sustenta toda a história. E ele começa com um problema aparentemente simples, mas que cresce de um jeito completamente inesperado. E, aos poucos, South Park transforma um conflito local em um debate cheio de interpretações diferentes, personagens que acabam presos às próprias convicções, e uma sequência de situações tão absurdas que, estranhamente, fazem a discussão ficar ainda mais interessante. Então já deixa o like se você curte esse tipo de análise e vem comigo, porque esse episódio começa parecendo uma discussão simples, mas termina levantando muito mais perguntas do que respostas. A história começa na prefeitura de South Park, onde a prefeita, já claramente sem paciência, precisa ouvir uma discussão entre dois lados opostos. De um está o Jimbo, defendendo que a bandeira da cidade permaneça exatamente como sempre foi. Do outro, o chefe, cada vez mais indignado, exigindo que ela seja alterada. E o interessante é que, até esse momento, o episódio faz questão de esconder o motivo da discussão. Você escuta os argumentos dos dois antes mesmo de ver a bandeira. Só que, quando a prefeita finalmente mostra ela, fica fácil de entender porque o chefe tá tão revoltado. É autoexplicativo. Não podemos mudar a bandeira de South Park, prefeita. Prefeita, como eu já disse, eu acho que a bandeira é racista e insensível. O que vemos é uma imagem propositalmente exagerada. Não existe nenhuma sutileza. South Park aqui não tenta recriar um símbolo ambíguo para provocar discussão. Ela coloca algo visualmente absurdo, justamente para obrigar o espectador a pensar sobre outra questão, que é o que fazer quando um símbolo ofensivo também faz parte da história de um lugar. E é aqui que, na minha opinião, o episódio toma uma decisão muito inteligente. O Jimbo nunca diz que gosta da imagem, e também não tenta justificar o enforcamento. O argumento dele é outro. Aquela bandeira representa uma época da cidade, e apagar esse símbolo significaria apagar parte da própria história. Só que o chefe, por outro lado, nem sequer consegue enxergar aquilo apenas como um registro histórico. Para ele, aquela bandeira continua transmitindo exatamente a mesma mensagem de quando foi criada. Não é uma lembrança do passado, é um símbolo que ainda comunica exclusão e violência. E percebe como a discussão fica mais interessante quando você separa intenção de interpretação, porque, dependendo de quem assiste, o Jimbo pode apenas parecer alguém tentando justificar um símbolo claramente racista, mas também existe outra leitura possível, a de um personagem preocupado com a ideia de que a história não deveria ser simplesmente apagada. O episódio, óbvio, não trata essas preocupações como equivalentes, mas também evita transformar a discussão em algo tão simples quanto um lado tá completamente certo e o outro completamente errado. Essa bandeira tem que mudar. E eu estou dizendo que não. E essa discussão rapidamente chega à escola, onde o professor substituto aproveita a polêmica para transformar tudo em um novo debate da turma. E isso rende uma pequena piada que eu gosto bastante. Antes mesmo de dizer o tema, ele lembra das discussões anteriores da turma, incluindo pró-aborto contra o Cartman, pró-controle armamentista contra o Cartman e pessoas contra espancar filhotes de foca contra o Cartman. Além de também comentar que o Cartman aparentemente sempre vence esses debates, ou melhor dizendo, ele vence até ficar irritado e simplesmente ir embora quando percebe que tá perdendo. E depois de mais um chilique dele, as crianças recebem uma missão do professor, que é conversar com quem tá dos dois lados antes de defender uma posição. Então, primeiro, Stan, Kyle e Kenny vão conversar com o Jimbo. E enquanto ele tenta explicar por que a bandeira deveria permanecer como está, Jimbo passa boa parte da conversa interrompendo o próprio raciocínio para atirar em qualquer animal que apareça na frente dele. E isso pode parecer uma piada sem sentido, mas ela ajuda a reforçar quem o Jimbo é. Um cara mente fechada, inclusive daquele estereótipo do caipira americano, que resolve qualquer coisa com um rifle na mão. Enquanto isso, do outro lado, o Andy, Bebé, Butters e Clyde acompanham o chefe tentando reunir assinaturas para mudar a bandeira. E essa sequência talvez seja uma das sátiras mais afiadas do começo do episódio. Não porque alguém discorde com ele, mas porque praticamente ninguém quer assumir qualquer posição. As respostas de todos são sempre parecidas. Tipo, eu entendo o que você está dizendo, mas também entendo o outro lado, talvez outro dia. Ou, essa semana tá complicada. As desculpas só vão ficando cada vez mais ridículas, até o momento em que os moradores conseguem marcar um protesto, sem nem lembrar pelo que exatamente eles iriam protestar. Ok, no sábado marcharemos. Marcharemos contra o quê? Para mudar a bandeira de South Park.
Eu tenho que ir. No dia seguinte, a escola finalmente divide a turma para o debate, e o resultado da votação inicial mostra exatamente o que já estava acontecendo na cidade. Metade dos alunos acha que a bandeira deve permanecer como está, enquanto a outra metade acredita que ela precisa mudar. Logo, Stan e Kyle se oferecem para liderar o grupo favorável à manutenção da bandeira. Já do outro lado, o Wendy assume a equipe que quer a mudança, e, pro desespero dela, acaba tendo que dividir a liderança justamente com o Cartman. Mas antes de começarem a pesquisar seus argumentos, Stan e Kyle resolvem procurar o chefe. Afinal, se existe alguém que se importa tanto com esse assunto, faz sentido ouvir o que ele tem a dizer. Só que eles encontram um chefe completamente diferente daquele do início do episódio. Agora, ele diz ter se convertido ao Islã, abandona o próprio nome por considerá-lo um nome de escravo e passa a se apresentar com um nome árabe enorme, inclusive com um cara segurando uma placa com o resto do novo nome dele. Só que o problema acontece quando Stan e Kyle explicam que estão do lado da bandeira permanecer como está, e a reação do chefe é imediata. Sem tentar entender por que os dois pensam assim, ele conclui que eles foram criados por pais racistas e manda que resolvam seus problemas sozinhos. O mais curioso é que os dois ficam completamente perdidos. Eles realmente não conseguem entender por que o chefe tá tão ofendido. E aqui eu acho que o episódio faz um comentário interessante. O chefe continua defendendo uma causa legítima, mas que começa a perder força no momento em que ele transforma qualquer discordância em prova de má fé. Na cabeça dele, não existe espaço para alguém simplesmente interpretar aquela situação de outra maneira. Quem discorda, automaticamente passa a fazer parte do problema. É um comportamento que, sinceramente, continua bastante atual. Quantas vezes uma discussão deixa de ser sobre ideias e passa a ser sobre julgar imediatamente o caráter da outra pessoa? Claro que nem sempre isso acontece por maldade. Às vezes nasce do cansaço, da frustração ou da sensação de que ninguém tá ouvindo. Mas o resultado sempre costuma ser o mesmo. A conversa acaba antes mesmo de começar. Nunca pensei que um dia veria tanta gente que eu considerava amigo virarem-se contra mim. Mas, chefe, não sabemos o que está falando. Mais merda! Porra nenhuma, faça sua própria comida. Enquanto isso, o Andy começa a organizar o trabalho do seu grupo da maneira mais séria possível. A ideia é dividir a pesquisa, reunir exemplos, procurar referências históricas e construir um argumento sólido para defender a mudança da bandeira. É exatamente o que se espera de um debate escolar. Até que o Cartman aparece, e a sua primeira sugestão já mostra que ele entendeu o debate de um jeito diferente. Segundo Cartman, a melhor forma de vencer não é apresentar bons argumentos, mas sim destruir a credibilidade dos adversários. Em vez de pesquisar sobre a bandeira, ele manda os colegas procurarem informações comprometedoras sobre Stan e Kyle, descobrir alguma vergonha do passado, inventar histórias, exagerar fatos, qualquer coisa serve. Afinal, na sua lógica, se o público deixar de confiar em quem tá falando, nem precisa prestar atenção no que tá sendo dito. E o mais engraçado é que essa piada é atemporal. Basta acompanhar qualquer discussão política, ou mesmo uma briga nas redes sociais, pra perceber quantas vezes o foco deixa de ser o argumento e passa a ser atacar quem fez o argumento. É assim que se vê essas coisas. Vai descobrir o que vocês puderem sobre o passado do Caio. Refestile, sacanagem, qualquer coisa. Ok. Mas depois desse início caótico, a história desacelera. Enquanto Wendy continua pesquisando sozinha na biblioteca, Cartman tá distraído, brincando com seus bonecos. Daí ela perde a paciência, chama ele de estúpido e praticamente manda que ele vá embora. Só que, pela primeira vez no episódio, o Cartman baixa a guarda. Em vez de responder com mais provocações, ele simplesmente diz que quer ajudar e pede pra Wendy dizer o que ele pode fazer. Essa situação é tão inesperada que ela até ri da maneira como ele interpreta um dos bonecos durante a brincadeira. É um momento pequeno, mas importante, porque quebra, ainda que por alguns instantes, a relação de hostilidade constante entre os dois. Só que aí acontece mais uma grande ironia. Enquanto o Wendy tenta encontrar um argumento convincente, é justamente o Cartman quem faz uma comparação que realmente acrescenta alguma coisa ao debate. Ele lembra que a Alemanha abandonou a suástica depois da Segunda Guerra Mundial e comenta que, naquele caso, preservar um símbolo histórico era menos importante do que representar os valores de uma nova sociedade. Não deixa de ser curioso ouvir um argumento tão coerente vindo do personagem que, minutos antes, queria vencer espalhando mentiras sobre os adversários. Mas eu não vejo essa cena como uma tentativa de mostrar que o Cartman virou um gênio escondido. Acho que a mensagem é bem mais interessante do que isso. South Park frequentemente brinca com a ideia de que ninguém é completamente definido por um único traço de personalidade. Cartman continua egoísta, manipulador e preguiçoso, mas isso não significa que ele seja incapaz de ter uma boa ideia de vez em quando. A Alemanha era unida sob a suástica, né? A história não era tão importante quanto a mudança de opinião após a guerra, então eles a mudaram. Só que, voltando pro outro lado da história, a discussão sobre a bandeira continua do lado de fora da prefeitura. Chef reuniu um grupo pedindo a mudança, enquanto Jimbo juntou quem quer mantê-la exatamente como está, e até a imprensa tá no local.
Só que existe um detalhe engraçado. Quando os repórteres começam a entrevistar os moradores, praticamente ninguém consegue tomar uma posição. Um diz que a bandeira realmente parece racista, mas também faz parte da história. Outro afirma que entende perfeitamente o ponto do chefe, mas também entende o do Jimbo. É quase como se todos estivessem disputando quem consegue responder da maneira mais neutra possível. E essa sequência funciona muito bem, porque ela exagera um comportamento que é bastante comum. Existem situações em que realmente faz sentido ouvir todos os lados antes de formar uma opinião, mas também existem momentos em que algumas pessoas transformam a neutralidade em um lugar permanente, simplesmente para nunca correr o risco de desagradar alguém. E o chefe, obviamente, já perdeu completamente a paciência com isso. Num dos momentos mais absurdos do episódio, ele anuncia que chegou a hora de fazer um protesto extremo, e cita o famoso caso de um monge budista que ateou fogo ao próprio corpo em 1963, como forma de protesto político. O episódio faz parecer que o chefe fará exatamente a mesma coisa, mas, no último segundo, ele simplesmente joga gasolina em outro monge e coloca fogo nele. Para protestar contra sua falta de humanidade, vou fazer a mesma coisa. Só que surge um problema ainda maior, porque, de repente, um grupo começa a marchar até a prefeitura gritando "Poder Branco", e esse grupo é a Ku Klux Klan. Eles chegam ao local e anunciam que apoiam o Jimbo, e na mesma hora o clima muda. Jimbo olha pra eles, desesperado, e tenta explicar que aquilo não tem nada a ver com supremacia branca. Ele insiste que a discussão é sobre preservar a história da cidade, não sobre defender racismo, mas pouco importa. O clã simplesmente decide que tá do lado dele. E essa talvez seja a minha piada favorita do episódio. Não porque envolva esse grupo em questão, mas porque mostra como, às vezes, o maior problema de uma ideia é quem resolve defendê-la. O Jimbo percebe uma coisa muito simples aqui. Não importa mais qual era a sua intenção inicial. A partir do momento em que o grupo mais associado ao racismo da história resolve apoiar a sua causa, convencer qualquer pessoa de que seu argumento não é racista fica infinitamente mais difícil. E eu acho curioso como essa piada envelheceu muito bem. Hoje é comum ver discussões na internet em que uma ideia acaba sendo apropriada por grupos extremamente radicais, e a consequência quase sempre é parecida. O debate deixa de girar em torno da ideia em si e passa a girar em torno de quem tá defendendo ela. É uma associação que, justa ou não, pode mudar completamente a percepção pública de um movimento. Mas até existe um contraponto possível aqui. Dá pra argumentar que South Park simplifica demais esse fenômeno, como se bastasse um grupo extremista aparecer pra invalidar automaticamente qualquer argumento semelhante. Só que também dá pra enxergar a cena como uma crítica à força da associação pública. Na prática, realmente, na maioria das vezes, as pessoas julgam a oposição pelos seus apoiadores mais barulhentos. E ainda, no meio desse caos, South Park ainda encontra espaço para mais uma piada muito boa envolvendo o Sr. Garrison. Ele aparece junto com um grupo extremista, mas logo esclarece que não é ele quem apoia esse movimento, e sim o Sr. Chapéu. Senhor Garrison, o senhor é membro da clã? Não, mas o seu chapéu é... Poder branco, poder branco. Ah, você é um racista bastardo, seu chapéu. Sem conseguir controlar a situação, a prefeita tenta resolver o problema da maneira mais burocrática possível. Ela chama o chefe até o seu gabinete para apresentar a nova bandeira da cidade. E a solução encontrada por ela é que agora o homem negro que tá sendo enforcado tá sorrindo. Obviamente, o chefe olha para aquilo, diz que continua horrível e vai embora sem falar mais nada. Então, sem alternativas, a prefeita toma uma decisão drástica. Ela transfere toda a responsabilidade, porque, como as crianças já estão debatendo o assunto na escola, são elas que vão decidir o futuro da bandeira. Enquanto isso, do lado de fora, o clã continua fazendo seu protesto. Então o chefe, em mais um momento de fúria, confronta os moradores por permitirem aquilo, mas o policial Bar Brady responde que, gostando ou não deles, aquilo é liberdade de expressão e não há nenhum motivo legal para impedir a manifestação. Essa é outra cena em que South Park toca num assunto delicado sem aprofundar muito na discussão. O episódio não entra no debate sobre os limites da liberdade de expressão, mas usa a situação para mostrar o quanto esse princípio pode ser desconfortável quando protege pessoas que defendem ideias repugnantes. Não mudem a bandeira! É o símbolo do poder branco! Poder branco! Só que o Jimbo já percebeu que precisa fazer alguma coisa. Se aquele grupo continuar sendo o principal aliado do movimento que quer manter a bandeira, a votação tá praticamente perdida. Então ele e o Ned tomam uma decisão completamente maluca. Os dois invadem uma reunião do clã. E talvez essa seja uma das melhores representações que South Park já fez desse grupo. O encontro começa e, antes de qualquer discussão importante, eles fazem a leitura da ata da reunião anterior. Lembram que continuam odiando certos grupos e logo depois interrompem tudo para realizar o tradicional sorteio da rifa de um bolo. A banalidade dessa cena é justamente o que a torna tão engraçada, porque, em vez de retratar aqueles homens como figuras repugnantes ou assustadoras, o episódio faz questão de reduzi-los a um grupo de completos idiotas.
Mas então, disfarçados com os mesmos mantos da organização, Jimbo e Ned finalmente apresentam seu plano. E a lógica é absurda. Se todo mundo odeia o clã, então qualquer posição defendida por eles automaticamente perderá apoio. Portanto, o melhor jeito de garantir que a bandeira continue igual é convencê-los a defender a mudança da bandeira. E o mais engraçado é que eles aceitam. Na cabeça deles, faz todo sentido. E enquanto Jimbo e Ned vão embora, comemorando o sucesso da missão, a reunião continua como se nada tivesse acontecido. E o próximo evento da noite é uma competição para descobrir quem tá usando a coisa mais engraçada debaixo do roupão. É um encerramento perfeito para essa sequência, porque resume exatamente como South Park escolhe tratar esse grupo durante todo o episódio. Não como vilões, mas como pessoas completamente ridículas, incapazes de perceber o próprio absurdo. Ned, esses caras são completamente loucos. Mas enquanto toda essa confusão acontece, o Andy e Cartman continuam trabalhando juntos para preparar o debate. E essa parceria vai produzindo momentos cada vez mais estranhos, porque o Cartman começa a participar de verdade na pesquisa. Ele ainda faz comentários absurdos de vez em quando, continua agindo como o Cartman, mas também começa a contribuir. E é curioso porque a Wendy vai baixando a guarda sem perceber. Os dois passam horas pesquisando na biblioteca, dividem livros, discutem argumentos e até descobrem coisas em comum. A conversa entre os biscoitos é um ótimo exemplo disso. Os dois revelam que gostam de desmontar os recheios e juntar as partes para criar um super biscoito. E com isso, a tensão entre eles só aumenta. Enquanto dividem os biscoitos, os dois estendem a mão ao mesmo tempo e acabam se tocando. Nesse momento, o episódio já tá dizendo onde isso vai parar. Então, mais tarde, naquela noite, o Andy sonha que tá correndo por um campo florido até encontrar o Cartman, que aparece montado em um cavalo branco, com o cabelo balançando ao vento, como um príncipe de um filme romântico. Os dois correm um pro outro, caem na grama abraçados, e o Cartman promete que eles ficarão juntos pra sempre. É um sonho tão meloso que fica impossível não rir, justamente porque envolve o Cartman. E quando acorda, a Wendy entra em desespero. Ela mergulha a cabeça no aquário, tenta se convencer de que aquilo foi apenas um pesadelo, e chega ao ponto de começar a alucinar, ouvindo a voz do Cartman até em um pôster na parede. Oh, meu Deus! Não deixe isso acontecer! No dia seguinte, ela procura a Bebé e faz uma confissão. Ela acha que está gostando do Cartman. E a reação da amiga é ótima. Ela começa a gritar, como se tivesse acabado de ouvir a pior notícia possível. Só que, depois disso, Bebé tenta explicar que aquilo provavelmente é apenas tensão, criada pelo tempo que os dois passam juntos. E a solução dela é tão simples quanto questionável. Se a Wendy quer tirar o Cartman da cabeça, basta agir por impulso e beijá-lo. Assim o encanto desapareceria de uma vez. Não é exatamente o conselho que eu recomendaria seguir na vida real, mas, dentro da lógica caótica de South Park, faz sentido o suficiente. Então, finalmente, chega o dia do grande debate. A escola tá cheia de moradores e a Wendy é chamada pra fazer o primeiro discurso. Ela sobe no palco, tenta começar a falar, mas trava. Então ela simplesmente desce, vai até o Cartman e dá um beijo daqueles. Podem me desculpar um minuto? Depois de um beijo, a Wendy finalmente retoma o discurso. E a ideia dela é simples. Ela diz que, conforme a sociedade muda, seus símbolos também podem mudar. Preservar a história é importante, mas isso não significa que todo símbolo histórico precise continuar sendo usado da mesma forma para sempre. É um argumento coerente e que conversa diretamente com aquela comparação feita mais cedo sobre a Alemanha na Segunda Guerra. Curiosamente, uma das melhores partes da defesa da Wendy nasceu justamente de uma ideia do Cartman. Na sequência, chega a vez de Stan e Kyle, e é aqui que o episódio faz a sua maior reviravolta. Kyle começa a explicar que o problema da bandeira não deveria ser tão sério porque matar pessoas faz parte da história da humanidade. A execução em si não deveria ser motivo para tanta polêmica. E o chefe interrompe imediatamente. Ele diz que o problema é que um homem negro está sendo enforcado por pessoas brancas. Aí vem a revelação. As crianças nunca tinham percebido que o personagem enforcado era negro, nem que os outros eram brancos. Na cabeça deles, a discussão inteira era sobre uma pessoa sendo executada, independentemente da cor. Eles achavam que o motivo da polêmica era a violência da cena, não a questão racial. E eu acho importante fazer uma distinção aqui, porque essa é uma das cenas mais interessantes do episódio. Na minha leitura, South Park não tá dizendo que racismo não existe. Também não tá afirmando que as crianças não enxergam cor como uma verdade universal. A provocação parece ser que, enquanto os adultos olhavam para aquela bandeira e imediatamente reconheciam toda a carga histórica e racial que ela carregava, Stan e Kyle simplesmente não haviam percebido esse aspecto da imagem.
Isso não torna a bandeira menos absurda, nem faz com que a reação do chefe deixe de fazer sentido. A bandeira continua representando um homem negro sendo enforcado por pessoas brancas, e é justamente por isso que ela causa tanta indignação ao longo do episódio. O que muda é a perspectiva das crianças. Como elas ainda não carregam as mesmas referências históricas, sociais e culturais dos adultos, acabam olhando primeiro para a violência da cena em si, e não para o simbolismo racial que os adultos identificam imediatamente. E eu acho que é justamente essa diferença de perspectiva que faz o chefe refletir no final. Pela primeira vez, ele percebe que nem toda pessoa que olhava para a bandeira estava necessariamente enxergando a mesma mensagem que ele. Não porque a mensagem deixasse de existir, mas porque experiências diferentes fazem as pessoas interpretar o mesmo símbolo de maneiras diferentes. Isso é a coisa mais linda que eu já ouvi. O quê? O quê? Então o chefe reconhece que passou tanto tempo interpretando tudo pela lente da raça, que acabou caindo no mesmo erro que dizia combater. Em uma das poucas vezes em que South Park resolve falar sua moral de forma mais direta, ele admite que passou a chamar qualquer pessoa que discordasse dele de racista, usando termos ofensivos e presumindo intenções sem realmente ouvi-las. E eu gosto desse momento, justamente porque ele não transforma o chefe em um vilão. O episódio reconhece que ele tinha motivos para se incomodar com a bandeira desde o início. O problema não era a causa que ele defendia, mas a maneira como aquela causa passou a consumir completamente sua forma de enxergar as outras pessoas. Ao mesmo tempo, o Jimbo também dá um passo na direção oposta. Depois de tudo o que aconteceu, ele admite que talvez a bandeira realmente precise mudar. Não porque a história deva ser apagada, mas porque ele finalmente percebe que preservar a história e preservar um símbolo específico não são, necessariamente, a mesma coisa. Essa talvez seja uma das poucas vezes em South Park em que ninguém realmente vence. O chefe abre mão da ideia de que todos ao seu redor eram racistas. O Jimbo abre mão da ideia de que qualquer mudança significaria apagar o passado. Cada um cede um pouco. E talvez seja justamente por isso que a resolução funciona melhor do que se um dos dois simplesmente ganhasse o debate. Mas claro que, sendo South Park, essa solução nunca poderia ser completamente séria. Quando todos finalmente entram em consenso para alterar a bandeira, a nova versão continua mostrando exatamente a mesma cena de um enforcamento. A única diferença é que, agora, existe diversidade. Eu não entendo. Viu? Eles têm gente de todas as cores. Botaram um negro no meio dos carrascos, então não há racismo. Viva! Devo admitir, está bem melhor. E enquanto a cidade finalmente acredita ter encontrado uma resposta para quem limpasse, ainda existe uma última história que precisa ser encerrada. Porque, por mais estranho que pareça dizer isso, depois de um episódio inteiro discutindo racismo, liberdade de expressão e memória histórica, o Cartman acabou saindo desse debate com um problema muito mais pessoal do que político. O Andy procura ele para conversar e explica que, depois do beijo, toda aquela paixão simplesmente desapareceu. Era como se o sentimento nunca tivesse existido. E o Cartman, por outro lado, reage de um jeito completamente inesperado. Quando descobre que a Wendy não sente mais nada, ele fica visivelmente abalado. E, no fim das contas, a pergunta que abriu esse vídeo continua sendo uma resposta fácil. O que acontece quando duas pessoas têm boas intenções, mas enxergam exatamente o mesmo problema de formas completamente diferentes? A resposta de South Park parece ser: acontece exatamente o caos que vimos durante todo o episódio. E o que eu mais gosto aqui é que o show evita transformar qualquer personagem em dono da verdade. Todo mundo erra em algum momento, e talvez seja isso que faz essa discussão continuar tão interessante. O chefe começa defendendo uma causa perfeitamente compreensível, mas deixa que a sua indignação transforme qualquer discordância em sinal de preconceito. O Jimbo realmente se preocupa em preservar a história da cidade, mas demora a perceber que alguns símbolos carregam significados que vão muito além da intenção de quem os mantém. O Andy faz um bom trabalho defendendo o seu lado, mas passa boa parte do episódio completamente perdida por causa de um problema que ninguém imaginaria. E até o Cartman, de forma quase inacreditável, consegue contribuir com uma ideia relevante. Antes de terminar a história sozinho, claramente decepcionado depois de acreditar, nem que fosse por alguns minutos, que a Wendy realmente tivesse se apaixonado por ele. E talvez seja justamente isso que diferencia esse episódio de outros em que South Park aborda temas políticos ou sociais. Em vez de tentar entregar uma conclusão fechada, ele prefere mostrar como símbolos históricos, identidade, política, intenção e interpretação raramente caminham juntos. Um mesmo objeto pode representar memória para uma pessoa, ofensa para outra, e simplesmente passar despercebido por alguém que nunca olhou para ele daquela maneira. E talvez esse seja o maior mérito do episódio. Ele não tenta convencer você de qual lado escolher. Ele coloca personagens diferentes, com motivações diferentes, cometendo erros diferentes, e deixa que o espectador monte sua própria conclusão. Você pode concordar com algumas ideias, discordar completamente de outras, e ainda assim sair do episódio pensando sobre a discussão.
Mas agora eu quero saber a sua opinião. Quando você rever esse episódio hoje, qual interpretação faz mais sentido pra você? Conta aí nos comentários, porque eu realmente acho que esse é um daqueles episódios em que diferentes interpretações deixam a discussão ainda mais interessante. E se você gostou dessa análise e quer continuar explorando outros episódios de South Park por esse olhar, aproveita os vídeos que estão aparecendo na tela agora. Tenho certeza que vai gostar. Também não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos. No mais, valeu por estar comigo até aqui e nos vemos na próxima. Acredito na liberdade de expressão, mas também acho que são racistas. Acho que estão todos racistas, mas acredito. A merda com todos vocês indecisos.